E para poder falar de graça, nós temos que experimentar. Porque o que procede da graça? Na minha jornada e na tua também, em cada momento da nossa vida, eu quero poder perceber a graça do Senhor Jesus Cristo. Quero perceber. Quero poder experimentar. E poder falar deste assunto, da graça, é imensurável esse assunto. É grande demais para mim. Eu não consigo decodificá-la. Porque, por outro lado, se eu pudesse decodificar a graça, eu estaria definindo a graça, e quando você define a graça deixa de ser graça. Mas quando eu posso experimentar a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é cada vez mais superabundante no linguajar de Paulo. É superabundante. Ela nunca retrocede, ela nunca abaixa o nível, ela está sempre evoluindo. E essa palavra ainda é pobre, evoluindo. Mas é uma graça que está abundantemente, sendo abundantemente, sendo abundantemente, abundantemente derramada sobre toda a carne, a fim de que todos aqui possam conhecer essa graça maravilhosa que está expressa numa pessoa. Jesus Cristo. Mas muitos, é interessante que ao longo da história, muitas pessoas aí têm nos ajudado a poder compreender um pouco da graça de Cristo Jesus. E eu quero chamar aqui um autor para nos ajudar. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 1, o Evangelho de Lucas. Visto que muitos, partindo do 1, Lucas 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Quero convidar você a orar junto. Nosso Deus e Pai, é ministério do Teu Espírito revelar Jesus Cristo em cada um de nós. Toma esta noite. Toma os nossos corações, a nossa mente. Envolve todo o nosso ser com o toque da Tua palavra, revelando a pessoa bendita de Jesus Cristo. Pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Esse texto, ele
ele nos coloca diante de uma apresentação do que é, como é esta graça maravilhosa. Esta graça que o homem todo e todos os homens devem conhecer. Lucas, que é o autor desse evangelho, ele diz que muitos houve que empreenderam. Olha que interessante. Muitos empreenderam. Houve muitas tentativas, muitas buscas. Houve cuidados aí, houve minúcias. Houve uma busca incessante de poder apresentar uma narração coordenada dos fatos. E Lucas agora chega num ponto interessante, que podemos assim dizer, ele vem com um upgrade. Ele vem com um novo software. O software no que diz respeito à graça do Senhor Jesus Cristo. Ele vai mostrar agora uma nova narração, feito de modo acurado, com muita diligência, apresentar uma versão nova, que nunca fica velha, que você não precisa instalar hoje e amanhã ela é descartada. Ele vem apresentar um software chamado graça, que é sempre atual e que é sempre atualizante na vida de todo homem e de toda mulher que está no caminho do conhecimento da graça e do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que ele começa aqui dizendo que muitos empreenderam uma narração coordenada. Abrindo um parênteses aqui, que é importante eu dizer para você que a graça, presta atenção, a graça, ela não é um conceito distante. Ela não é um conceito para a vida, como um tipo de incremento, algo filosofal. Não, a graça, ela é um conserto à vida. Ela é um convite que parte do alto, que parte de Deus, e que mantém este universo inteirinho aqui. Pense agora por um momento. Este universo inteirinho aqui está sobre a assistência da graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu visitei uma família rapidamente na parte da tarde. Um ambiente onde você entra, você experimenta o caos. Um negócio estranho, um negócio bagunçado, um negócio desconfigurado. E que você leva susto, traz um impacto sobre a sua vida. Mas ao mesmo tempo que nos deparamos com aquilo que é caótico, nós temos esperança de uma graça que se manifesta ali, e que já tem se manifestando os seus cuidados em relação à vida. Porque a graça, ela não é um conceito. A graça é um conserto para a vida. Onde há caos, que haja organização. Onde há deserto, que haja habitação. Aonde há morte, que haja vida. Porque a graça diz respeito à vida. E nós vamos caminhar um pouquinho mais para frente, vamos verificar isso. Fechando esse parênteses. Então, a graça, ela é um conserto para a vida. Dentro do conceito
da ótica divina. Primeira coisa que Lucas apresenta nesse prefácio, desse primeiro capítulo, que primeiramente, uma narração, olha só, uma narração coordenada dos fatos. E aqui eu quero parar um pouquinho junto contigo. O que é esses fatos? Deus, preste atenção, Deus dá a experimentar os fatos entre nós. Pois os homens do passado experimentaram e os homens do presente também podem experimentar essa graça. E eu quero discorrer aqui um pouquinho com você. O que é esses fatos? Primeira coisa, alguém pode abrir, se possível, em Lucas, capítulo 4, verso 18. Lucas 4, verso 18. Que fatos são esses? Primeiro, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Preste atenção. Que fatos são esses? Que Lucas vai fazer uma investigação pormenorizada, uma investigação particular, minuciosa. Primeiro, a manifestação da vida através de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim. E uma vez que o Espírito do Senhor sobre ele vem para manifestar a abundância da sua vida. Primeiro, para evangelizar quem? Os pobres. Para evangelizar os pobres. Segundo, para proclamar libertação aos presos. E depois, restauração de vista aos cegos. E para pôr em liberdade os oprimidos. Preste atenção, Jesus vem. Jesus vem. E ele vindo é a manifestação dessa graça maravilhosa que eu preciso conhecer. Porque ele vem. Porque ele vem para tocar na minha vida. Ele vem para tocar na tua vida. Quantos corações aqui oprimidos, quantos cativos, quantos que estão machucados, que trazem as marcas de uma vida que se diria assim, essa vida não vale a pena ser vivida. Eu digo para você, essa vida realmente não vale a pena ser vivida, mas é por essa vida que Jesus entregou a vida dele, para pegar a tua vida doente e trazer vida. Porque a minha vida também não valia nada, mas ele pegou para ele. Ele tomou para ele a minha vida. E a minha vida, nas mãos dele, acontece algo lindo. Substituição. Ainda que eu esteja nesse mundo aqui, como eu disse para vocês, num ambiente caótico, mas tem uma graça que sustenta a cada um de nós. A graça não é um escudo contra o mundo, mas é uma condição indispensável para que você possa caminhar nesse mundo para lá e para cá, para frente e para trás, para a direita e para a esquerda. É uma graça que te assiste. Por quê? Porque sobre ele está o Espírito do Senhor, sobre Jesus Cristo.
E nós podemos experimentar. E uma coisa interessante, depois que Jesus leu e entregou, os assistentes estavam como? Fitos nele. Porque é exatamente assim que nós devemos caminhar, fitos. Porque os fatos estão diante de nós. Olhando para Jesus, porque os fatos estão diante de nós. Porque Ele se importa com você, meu amigo. Porque Ele se importa contigo, minha amiga. E todos ficaram admirados. Porque Ele disse aquela palavra. Porque aquela palavra estava dizendo com respeito a Ele. E naquele momento, aquela escritura se cumpriu. Porque as escrituras não foram escritas para que possamos ter mais um livro de coleção. Mas elas foram escritas para que, por meio delas, Deus pudesse se revelar a nós. E nós pudéssemos conhecer uma pessoa chamada Jesus Cristo. E quando isso se dá diante de nós, quando nos deparamos com essa nova realidade, nós ficamos como quê? Fitos. E eles estavam assim, fitos, porque os fatos estavam ali. Não tem como negar mais esse fato. Jesus veio, Brandão. Jesus veio, Brandão. E glória a Deus porque Ele veio para tocar em gente. Gente quebrada, gente pobre, gente oprimida, gente arrebentada, gente estrupiada, gente como a gente. E Ele não faz acepção dessa gente aqui. Hoje na sala de aula com a garotada, vocês não imaginam o que é estar com garotada de 14, 15 anos, podendo conversar dentro da sala de aula e os assuntos mais variados, e trata daqui, trata daquilo outro, assim, mas Jesus se interessa por gente assim como você. É fantástico isso daí. Por quê? O segundo fato, vamos lá em Lucas, capítulo 5. Me acompanha aí, Lucas 5, o verso 30. O que Lucas quer nos apresentar, depois de ter feito uma investigação como esta, dessa envergadura, ele quer nos apresentar esse Jesus maravilhoso. Lucas 5, o verso 30 e o 32, ao 32. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Com quem que Jesus está interessado, Brandão? Gente doente. Gente doente. Até então nunca tinha entrado num hospital psiquiátrico. Alessandro, vai visitar lá o rapaz. Isso lá em São Paulo. Se nem Londrina tinha ido, imagine lá em São Paulo. Meu Deus. Será que tem lá gente mais maluca do que eu? Vamos lá. Fomos para lá. E visitando aquele jovem. Um jovem. Novo. Internado num hospital psiquiátrico. Meu filho, você pensa que porque eu estou lá fora eu sou melhor que você? Vou dizer uma coisa para você. O mundo inteiro está doente. Você está aqui porque por um breve momento de tempo precisa de cuidados. Precisa ser tratado em algumas coisas. Mas eu que estou lá fora, eu também o tempo todo estou precisando de tratamento. E o único médico que pode restaurar-me por completo chama-se Jesus Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu jovem. Ele não está só lá fora não, no grande hospital. Ele está aqui também, dentro desse pequeno espaço, cuidando não só da sua vida, mas de todos aqui. Eu estou lá fora, porque tem uma esperança chamada graça. E você vai sair daqui também, meu jovem, porque tem uma esperança chamada graça para a tua vida. Porque Jesus veio chamar os doentes
e não sãos. São desses que Ele cuida. É os enfermos, na alma, no corpo, no espírito. Ele vem para tratar conosco. E eu não posso, de forma alguma, receber alta desse médico. Porque ele conhece muito bem o paciente que tem. E ele, como é paciente, ele vai trabalhando de forma longânima. Comigo, contigo, com todos nós aqui. Então é um Deus que se interessa por gente. Para que através da graça dele, ele possa justificá-los. Porque justificados, porque ele tem o poder para gerar nas nossas vidas, nos nossos corações, o arrependimento necessário. Terceira coisa que é interessante observar aqui, nessa investigação de Lucas, que nós encontramos um Deus que se preocupa com os desventurados. Onde está isso? Em Lucas 6, capítulo 6, o verso 20 ao 23. Vamos ler rapidamente ali também? Lucas, capítulo 6, 20 até o 23. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Bem-aventurado os desventurados, porque é os desventurados que são os bem-aventurados. Entendeu? Para ser bem-aventurado, você precisa ser um desgraçado. Porque é para desgraçado que tem uma graça abundantemente. E é isto que Lucas, ele vai devagarzinho, em todo o livro, que são 24 capítulos, ele vai mostrando para nós o que é essa manifestação da graça de Deus. Uma graça que se manifesta na misericórdia, que se manifesta no amor, que se manifesta na restauração, que se manifesta cuidando de pecadores, indignos, desventurados, mas que nele, Jesus Cristo, bem-aventurados sois. É fantástico isso. Por favor, nós não estamos aqui tentando definir a graça. Não foi esse o propósito. E nem podemos cair nesta prepotência, nessa arrogância, mas apenas verificar fatos que mostram o movimento desta graça em nossa direção, por meio de Jesus Cristo. Outra coisa interessante, que vale a pena nós verificarmos, é que Lucas vai dizer que esses fatos se realizaram. Ou seja, algo completo, algo que pode ser percebido. Se realizaram. As coisas é sustentada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Se realizaram. É algo que nós podemos experimentar. Por isso a graça não pode ser um conceito da minha cabeça, mas tem que ser um concerto acontecendo diariamente aqui, no coração, na vida. Porque é algo que se pode experimentar. Porque é algo que Deus faz. Tem os fatos, tem as realizações e tem também as testemunhas oculares. Se os homens do passado puderam experimentar essa graça, o que se dirá dos homens do presente?
Porque se houve uma promessa para os homens do passado, também há uma promessa sobre os filhos de Deus no presente. E qual é esta promessa? Aí eu vou sair um pouquinho de Lucas junto contigo, mas permanecer na linha de pensamento de Lucas, só que em Atos. Atos capítulo 1, o verso 8. Vamos lá? Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Como é que se forma uma testemunha? Como é que tem o que uma testemunha deve levar de marca em sua vida? É o Espírito. O Espírito Santo habitando aí. O Espírito Santo fazendo morada aí. E é por isso que quando ele faz morada aí dentro do seu coração, ele começa a curar-te. Ele começa a sarar-te. Ele começa a restaurar você. Ele começa a formar a vida de Cristo em você. E essas testemunhas, elas estão espalhadas pelo mundo afora. Uma parte dela, nesta noite, está aqui presente. Outro tanto está espalhado pelo mundo afora, com uma marca, o Espírito Santo, habitando dentro de cada um de nós. Por isso que Lucas, ele coloca isto de apresentação para o excelentíssimo Teófilo. Observe os pontos, os fatos. Os fatos não podem ser escondidos. As realizações não podem ser colocadas debaixo do tapete. E as testemunhas também não podem ficar debaixo do banco. Porque a luz está acima de nós. E ela tem uma posição ali. Ela tem um propósito a estar ali. Ela está iluminando todo esse local aqui. E nós, como luz de Cristo, nós devemos estar no caminho para aquilo que sobe e não aquilo que está oculto. Porque você vai subindo e a luz, que não é a tua luz, mas é a luz de Cristo, ela vai iluminando tudo aquilo que está à sua volta. Porque é isso que Jesus nos dá na sua graça, que a luz dele venha iluminar outros também. Porque outrora eu estava em trevas. E sobre mim veio a luz dele. E outros também estão à minha volta em trevas. Mas em mim, que a luz de Cristo que está em mim, ela também está iluminando aquele que está à minha volta. Na esperança de que o maior número de pessoas possíveis possam ser alcançados por esta luz maravilhosa, por esta graça maravilhosa, e reconhecerem e experimentarem o amor de um Deus que é louco por gente, que é louco por você. Alguém já disse assim, eu achei isto fantástico. Se tivesse só você na face da terra, preste atenção, só você, diga um nome aqui, por favor, nesse auditório, um nome. Silas, só você teve coragem, Silas. Se tivesse só o Silas aqui na face da terra, Jesus Cristo teria vindo para mostrar a sua graça, para mostrar a sua misericórdia. Mas tenha isso também no teu coração. Só você. Ele teria vindo por você. Isso transborda o meu coração de alegria. Porque para ser testemunha de uma graça dessa, volto a dizer, é um software atualizadíssimo. Windows Vista, quando eu fiquei sabendo que lançaram o Windows Vista, já tinha perdido de vista, porque já tinham lançado outro. E assim vai mudando. Hoje nós estamos no Windows 8.
Então, o que era de vista, já ficou lá para trás. Mas preste atenção numa coisa, nesse software da graça, Windows Vista você pode perder de vista, mas esse software aqui está atualizado. É para hoje. Hoje é o dia de experimentar a graça do Senhor Jesus Cristo. É hoje. Porque como ministros alcançados, experimentando dessa graça, não com vida própria, mas uma vida financiada pela graça e pela misericórdia de Deus, nós podemos falar desta graça maravilhosa que colocou o universo inteiro em Jesus Cristo. Porque Paulo vai dizer que todas as coisas convergem para Ele, e é a partir dele que todas as coisas são renovadas. Inclusive você, inclusive o homem, porque somente o homem teve uma obra exclusiva a seu favor. Não porque nós éramos especiais, mas é porque o amor de Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha de fósforo. Ele, quando diz que nos ama, Ele vai até as últimas consequências. E quando Ele diz que ama você, Ele sabe quem você é. Ele conhece você do avesso. Eu conheço você o exterior, mas Ele conhece você de dentro para fora. O que eu conheço de você não importa. O que realmente importa é o que Ele conhece de você por dentro. Porque neste amor, você e eu jamais seremos lançados fora. Porque esta graça financia todas as coisas. E é esta graça que nós precisamos conhecer. Por favor, ao sair daqui, mais uns minutinhos, ao sair daqui, por favor, saia num espírito de celebração. Peça ao Espírito de Deus para confirmar, para legitimar esta palavra no teu coração, para que você saia daqui em ritmo de exultação, de festa, de louvor, porque só um Deus furioso de amor por você e por mim pode fazer isto. Por favor, se alegre nele. Por favor, rejubile-se nele. Se você tem uma vida nova, louve a Ele. Se você ainda não tem, louve também, pedindo a Ele para que manifeste isso na tua vida. Porque Jesus Cristo veio. São fatos, são realizações, são testemunhas, são ministérios, são ministros. Isso só quem pode fazer tudo é a graça. Do começo ao fim. Quem sabe um dia eu possa me encontrar com o Boff, aqui ou lá. Quem sabe ele possa dizer um pouquinho mais também para mim, Alessandro, essa graça que a gente procura a manifestação dela diária, ela está aqui agora. Ela está aqui. Essa graça, eu consigo perceber, sabe que você consegue perceber uma graça que, alguém fez isso aí recentemente. O que você está respirando? O que você está respirando, meu amigo e a minha irmã? O que você está respirando? Alguém tem coragem de dizer? Graça. Misericórdia. Eu não consigo ficar nem um tantinho sequer sem respirar. Eu não posso ser tolo a afirmar o contrário também. Eu não consigo ficar sem a graça. Um momento sequer na minha vida. Então, que todos nós possamos percorrer esse caminho de perceber a graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Porque nessa graça não tem desastre, tem propósitos, tem planos. E os planos de Deus, como nós cantamos aqui, Keilinha preciosa, fazia tempo que eu não via a Keilinha cantar, levar o grupo ao louvor e adoração. Ele tem os seus próprios planos, Ele tem os seus próprios caminhos. E não adianta você sair do caminho dele, porque ele vai te encontrar. Não adianta você correr dele, porque ele é um cão de caça, ele vai atrás de você. Porque enquanto ele não te encontrar, ele não vai descansar. E quando te encontrar, ele vai te dar descanso. Vamos orar. Pai querido, manifesta a tua graça em nós. Possamos perceber, em cada momento das nossas vidas, Jesus Cristo. E que somente Ele venha trazer fascinação aos nossos corações. Pois foi Ele que foi colocado como crucificado. Só Ele foi colocado como o ressurreto dentre os mortos. Para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para Ele.
que por nós morreu e ressuscitou. Obrigado, Senhor. Cuida destas vidas, pois elas são tuas. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.